Olá, está começando mais um Visionar Podcast. Eu sou o Thiago Faria e aqui na Visionar nós estamos juntos para ajudar pastores e líderes a crescerem e influenciarem cada vez mais a igreja brasileira. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube e também em todas as outras plataformas de podcast. Você pode acompanhar a gente lá no YouTube, ver esse episódio, assistir também outros cortes de outros episódios. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, aproveita para compartilhar essa iniciativa com outras pessoas, dá o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e mande esse episódio para pastores e líderes aí do seu entorno. E hoje a gente está com um convidado aqui que você conhece, mas que hoje vai ser um bate-papo só eu e ele, que é o próprio Josué Campanhã. Por que a gente está hoje aqui, somente nós dois, sem nenhum convidado? Porque a gente está lançando um livro novo, né? Na verdade, relançando uma obra já conhecida, mas agora sobre um novo patamar, né, Josué? Exatamente. Bom, a alegria estar aqui com vocês hoje, participando, e espero que esse bate-papo seja muito útil aí para vocês. A gente está falando de um livro que acho que por enquanto ainda é único no Brasil, né, nessa área, o planejamento estratégico para igrejas, que tem agora a sua terceira versão totalmente remodelada, atualizada e adaptada para o contexto pós-pandemia. Muito bom. A gente vai falar então hoje sobre planejamento estratégico para igrejas, né? Exatamente. Esse episódio está em ar pela primeira vez agora em novembro de 2022, então é um momento que as igrejas começam a pensar um novo ano, sonhar como podem fazer um novo plano para o ano seguinte, né? Alguns fazem exatamente planejamento, é mais um cronograma, né? A gente vai falar sobre isso, né? Um calendário. Mas o assunto de hoje é isso. A gente está aproveitando o relançamento do livro do Josué, Planejamento Estratégico para Igrejas, para falar sobre esse assunto, né? Já podemos mostrar a carinha nova dele aí, Josué? Claro! Surpresa aqui, olha. Esse aqui vai ser a nova capa do livro, que representa aquilo que a igreja precisa fazer nesse tempo agora. Por isso a gente colocou um palito de fósforo aqui, reacendendo a chama, né, a paixão da igreja. E ele traz uma porção de coisas novas aqui que a gente vai falar nesse bate-papo, né? Aliás, a primeira pergunta, Josué, por que você decidiu reescrever o livro? É uma nova versão com conteúdo atualizado, muitas transformações, mas por que reescrever agora, nesse momento? Bom, na verdade é quase um novo livro, né? Os conceitos básicos de planejamento, obviamente, são os mesmos, né? Mas a forma como a gente trata o assunto, e especialmente por causa desse momento de pandemia, ele traz uma nova perspectiva. Eu comecei a trabalhar nisso logo no início da pandemia, 2 anos atrás, quando eu percebi assim, que não só igrejas, mas empresas e organizações precisaram rasgar seu planejamento e jogar fora, porque naquele momento não tinha como continuar. Ao longo desses 2 anos, acho que a maioria foi fazendo aqueles planos assim para o mês que vem, alguns, na verdade, para a semana que vem, né? E alguns até a lápis, né? Porque você não sabia o que ia acontecer na semana seguinte. E acho que agora a gente está vivendo aquele momento onde a poeira está baixando, as igrejas não vão ser como eram no passado, elas vão ter uma nova dinâmica, uma nova perspectiva, e elas vão ter que criar novos planos também. Então, quando a gente começou a trabalhar isso no início da pandemia, eu comecei a observar alguns conceitos que, na verdade, iriam mudar no futuro. Obviamente, não se tem bola de cristal para saber exatamente como é que vai ser a igreja no futuro, mas eu falei, bom, como é que seria planejar no pós-pandemia? Então, tem uma porção de coisas das versões anteriores, que, na verdade, a primeira versão tem 20 e poucos anos já, né? A segunda tinha mais de 10 já. Tem coisas que foram totalmente retiradas, porque não faziam mais sentido nesse momento. Tem outras coisas novas que foram introduzidas, mas, acima de tudo, acho que ele tem assim, um conceito novo de planejar. Acho que esse é o maior diferencial do livro nesse momento. A primeira versão foi escrita em 1999, 23 anos atrás. Exatamente. O que mudou no mundo, na igreja, em 23 anos, para levar você a escrever esse novo livro? 23 anos é, assim, uma outra era, né? Um outro século, literalmente era outro século, né?
Exatamente, Tiago, outro século, né? Bom, naquela época, a gente praticamente não tinha nada no Brasil nessa área de planejamento, as igrejas trabalhavam mais com calendário, com coisa desse tipo. Então, foi a introdução do conceito de planejamento para a igreja evangélica brasileira, de forma geral. Nos Estados Unidos já tinham algumas coisas, mas aqui não. Aí, há 10 anos atrás, quando eu fiz a revisão, a gente manteve uma boa parte da essência e ajustou para o contexto que a gente estava vivendo na época, que eram modelos de igreja, né, que, por exemplo, em 99 estava começando a surgir. Né? Na época a gente só tinha rede ministerial, que não era um modelo, mas era considerado um modelo por vários pastores e líderes. Estava começando a surgir células, né? A gente não tinha um movimento como tem hoje. Uma ou outra igreja tinha pequeno grupo e tal. Então, aquela primeira versão ela foi baseada ainda muito na mentalidade estrutural, né? Que era assim, como é que eu pego os ministérios, os departamentos e as coisas da igreja e alinho para um objetivo maior, a perspectiva de uma visão de futuro, porque as igrejas só basicamente iam repetindo, né, ano a ano aquilo que elas sempre fizeram, etc. Já na segunda versão, a gente já tinha mais ou menos 10 anos que existiam esses modelos de ministério e tal, então o livro já procurou contemplar isso, como é que a gente alinha a perspectiva ministerial ou ministérios da igreja com a perspectiva de um modelo, né? Seja células, pequenos grupos ou qualquer outra coisa. E agora a gente está trazendo eu diria assim, um conceito, dá para chamar de novo, mas Salomão diz que não tem nada novo debaixo do sol, né? Mas um conceito um pouco diferente de planejamento, né? Diferente dessas outras duas versões, porque o mundo mudou completamente nesses últimos 20 anos. Se imaginar que em 99 o celular tinha o quê? 3, 4 anos de existência, mais ou menos, né? E agora ninguém vive sem celular, só por aí já dá para imaginar, já dá para perceber como o mundo mudou nesses 20 anos, né? Com certeza. E uma das coisas que é muito forte nessa nova perspectiva de planejamento que você propõe no livro, né, é a questão dos 3 eixos para a gente planejar. Esse talvez é uma das grandes novidades, das grandes ideias novas que são apresentadas no livro, que são muito simples de serem entendidas e, ao mesmo tempo, ajudam a igreja a ter um foco mais claro, né? Exatamente. Se você puder contar mais um pouco desses 3 eixos. Vamos lá. Bom, logo que começou a pandemia, eu comecei a pensar assim, bom, o que vai definir essa igreja de futuro? E aí eu tinha já alguns rabiscos, né, sobre coisas que eu vinha percebendo nos últimos, 10, 20 anos que vinha acontecendo na igreja, que eu chamei de mentalidade estrutural. Todos nós fomos formados, fomos forjados numa mentalidade estrutural. O que é a mentalidade estrutural? São departamentos, ministérios, organograma, a igreja girar em torno disso. Então, por exemplo, cargos, né? Orçamento. Exatamente. Então, por exemplo, a igreja quer trabalhar com casais. Aí o que ela faz? Ela cria um ministério, um departamento de casais, elege alguém para ser o presidente, o líder, o diretor ou coisa desse tipo. Aí tem uma diretoria, começa, sei lá, ou grupo de casais, ou encontro de casais, encontro de mulheres, encontro de homens. Resolveu o problema? Talvez não, mas o pessoal diz, não, mas está bombando lá, está cheio, né? Então a gente olha assim, dentro da mentalidade estrutural, como que a gente cria uma estrutura para atuar numa área, se essa estrutura está funcionando ou não e se as pessoas estão participando. A gente não avalia se aquilo está gerando efetivamente transformação. E eu comecei a desenhar o que eu chamo hoje de mentalidade de processos. Dentro da mentalidade de processos, a gente olha assim, quais são os processos que a igreja precisa como um todo, independentemente do tamanho, da localização, se ela é pequena, média ou grande, se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, se precisa trabalhar com casais, com jovens, com crianças, etc. Independe disso. Então, eu falei, preciso tentar ilustrar isso de alguma forma. E aí foi que eu cheguei na figura de eixos. Por quê? O motor de um carro funciona por causa de eixos,
relógios mais antigos, né? Não os digitais, mas os relógios funcionavam com eixos, a Terra gira em torno de eixos. Então, a nossa vida está cheia de eixos, né? Aquelas engrenagens que fazem com que tudo funcione. Então eu falei assim, bom, acho que é isso, a gente identificar quais seriam os principais eixos que fazem uma igreja girar, alinhados com a missão que Jesus deixou para a gente. E aí eu fui assim, afunilando, listei tudo que todas as igrejas têm. Nos últimos 20 anos, né, a gente deu 20, 25 anos, consultoria para todo tipo de igreja, então fui pegando. A igreja A tem esse modelo, a igreja B tem esse modelo, a igreja C tem esse tipo de estrutura. Fui listando tudo e depois fui vendo as áreas comuns. Obviamente, algumas igrejas têm modelos de funcionamento muito diferentes, mas o que seria o ponto comum? E aí eu identifiquei que a primeira coisa seria o discipulado, como o primeiro eixo de funcionamento da igreja. Por quê? Porque ele é parte da essência da missão que Jesus deixou para a gente. Vão, façam discípulos, né? Ensinem para eles todas as coisas. Além disso, ele é o eixo que, se a igreja fizer ele funcionar, ele move todos os outros, porque o discipulado afeta nossa perspectiva de Deus, nosso relacionamento de amor com Deus, nosso caráter, nossa integridade, mexe com a família, mexe com o comportamento, mexe com a personalidade, mata o nosso eu, né? Enfim, ele mexe com tudo. Uhum. Então, não se trata de olhar assim a pessoa e falar assim, bom, no Ministério com Criança a gente vai ensinar isso, na juventude vai ensinar aquilo, porque o discipulado perpassa tudo isso. Aí, como consequência, veio o segundo eixo, que foi exatamente o que Jesus fez, do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança. Então, o segundo eixo eu nominei como o eixo da liderança. Primeiro vem o discipulado para moldar todo mundo ao padrão de Jesus, a pessoa de Jesus. Daí vem o segundo eixo, que dos discípulos, a gente tira algumas pessoas para formar líderes e dar sustentabilidade para a igreja. E o terceiro eixo é o alcance da nova geração. Então, se a gente discipula os pais, eles discipulam os filhos. Acho que a compreensão, de forma geral, hoje é que a igreja é responsável por, entre aspas, discipular as crianças ou a nova geração. Mas, na verdade, isso é responsabilidade dos pais. Biblicamente, se olhar Deuteronômio 6, por exemplo, é responsabilidade dos pais. Então, como é que a igreja discipula os pais? Para eles discipularem os filhos e, ao mesmo tempo, isso dá longevidade. Dá longevidade à igreja. Então, eu percebi que isso era o padrão bíblico. Na Bíblia não tem um modelo estrutural, né? Tinha o modelo do templo, dos sacerdotes, mas foi o que Jesus bateu contra, né? E se a gente olha o modelo de Jesus, são processos. O processo de discipulado, o processo de desenvolvimento de líderes, o processo de alcance da nova geração. Então, o primeiro eixo está baseado na Grande Comissão, Mateus 28. O segundo eixo, desenvolvimento de líderes, está baseado em Efésios 4. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para capacitar os santos, para eles atuarem e a igreja crescer. E o terceiro eixo baseado em Deuteronômio 6, que fala para a família, os pais, falarem de manhã, de tarde, de noite, caminharem com seus filhos, influenciarem e formarem essa nova geração. Aí, desses três eixos, vem o restante da atuação da igreja. Então, eu gastei literalmente semanas comparando a igreja que tem o Ministério X, Ministério de Evangelismo, Ministério de Família, onde que encaixa? Qualquer tipo de ministério, eu cheguei à conclusão, se encaixa ou se alinha num desses três eixos. Então, é como se esses três eixos fossem a engrenagem principal e as outras são aqueles dentes que entram ali e movem todas as outras coisas. E aí a gente muda o conceito de mentalidade, na verdade. A gente migra da mentalidade de estrutura, ou do modelo estrutural, para uma mentalidade de processos. Se o pastor e a liderança criarem esses processos, isso vai mover a igreja como um todo. Então, a proposta é que a igreja construa o seu planejamento usando esses três eixos principais, né? Eu estava até me lembrando quando você falou que um livro antigo chamado Quebrando Paradigmas, que fala que talvez a igreja roda historicamente em outros eixos, não usa essa linguagem, mas outros eixos, que é o culto,
a mentalidade de clero, ou seja, aquele grupo de pastor, né? O grupo que realmente é o ministerial, e a ideia da agenda, do domingo, do sábado. Parece que a igreja sempre fica girando em torno dessas coisas, né? O pastor, os líderes fazem algumas coisas, o culto em si, que é um grande foco, né? E a agenda de atividades que a gente tem. Mas a proposta é a gente sair disso e olhar para algo mais processual. Isso. E aí foi interessante que, conforme eu comecei a trabalhar nisso, eu, conversando com alguns pastores, por exemplo, que já tinham iniciado alguma coisa disso, especialmente discipulado e desenvolvimento de líderes antes da pandemia, sofreram muito menos durante a pandemia. Alguns falaram assim, na verdade, eu quase nem sofri, porque a igreja que estava envolvida no discipulado, como um eixo central, ela continuou. Ela não estava preocupada se o culto vai voltar, se não vai voltar. É lógico, o pessoal queria se reunir, etc. Mas aquilo não era a coisa principal. Alguns outros pastores que tinham iniciado um pouquinho antes da pandemia, um processo de discipulado, por exemplo, eles falaram, eu identifiquei 2 igrejas durante a pandemia. A igreja que estava envolvida com o discipulado, que continuou ganhando gente para Jesus, discipulando, etc. E a igreja do culto, né? Que ficava assim, pastor, então, quando volta o culto? E agora, nesse pós-pandemia, a gente percebe que a maior medição dos pastores é exatamente o culto, de saber se o pessoal voltou ou não voltou. Parece que o sucesso da igreja está sendo medido por isso, né? Quando, na verdade, se você tem esse eixo do discipulado como um eixo central e ele move todas as áreas da igreja, a medição é quantas pessoas, do ponto de vista numérico, né? Quantas pessoas estão envolvidas no processo de discipulado, mas do ponto de vista de missão qual o tipo de transformação que está acontecendo na vida dessas pessoas. Sim. Então, isso independe de quantas pessoas estão no culto ou não, no ministério ou não. Então, por isso que eu mencionei, que é uma mudança de mentalidade. Sim. Então, ao invés de começar, nesse caso, ao invés de começar o planejamento, sei lá, vamos definir nossa missão, nossa visão, etc., vão existir esses elementos, mas como é que a gente sabe se a gente criou a mentalidade de discipulado na igreja? Como é que a gente sabe se a gente criou a mentalidade de capacitar líderes para eles influenciarem dentro e fora da igreja? E como é que a gente sabe se os pais estão trabalhando o discipulado dos seus filhos apoiados pela igreja, né? A igreja e a família trabalhando juntas. Aí, a partir disso, é que a gente vai discutir as outras coisas do planejamento. Qual é a visão de futuro, quais os planos de ação, etc. E não fica aquela coisa, às vezes, essencialmente técnica, né, do planejamento. Existe algo maior pelo qual a gente vai elaborar alguns planos de ação para chegar lá, né? Legal. E uma outra premissa que você apresenta também no início do livro é a perspectiva do princípio 70-30, né? Para a gente pensar no resultado que a gente quer alcançar de transformação, a gente olha de novo a nossa lista de atividades, de energia, onde a gente põe a nossa força, para reavaliar aquilo que faz mais sentido do ponto de vista de transformação de vidas, né? Você pode falar um pouco mais sobre esse princípio? Legal. Bom, eu fiz uma adaptação dele, na verdade, daquele princípio de Pareto, né, que é o 80-20. Eu cheguei a pensar se daria 80-20 na igreja, mas achei que era meio forçar a barra. Jesus, eu achei que você tinha inventado um negócio. Gostaria, né? Como disse Salomão, nada nesse mundo é novo, né? Nada novo. Então, para quem não é familiarizado com isso, quer dizer, o princípio de Pareto, que é o 80-20, diz que 80% do resultado de uma igreja, de uma organização, de uma empresa, de uma escola, né, qualquer organização, vem de 20% das coisas que você faz. Isso assim, é chocante, mas é incrível ao mesmo tempo, né? Porque de quando em quando a gente precisa reavaliar e a gente diz assim, nós estamos gastando 80% de energia que gera só 20% do resultado. E estamos pondo energia em 20% de coisas que geram 80% do resultado. Se olhar, por exemplo, o exemplo mais típico é vendas, né? Tem meia dúzia de produtos numa empresa ou numa organização que trazem 80% do dinheiro. O resto traz, vamos dizer, o restante, mas é tudo picadinho, né? Tem os campeões, vamos chamar assim. Mas a igreja, isso aplica a igreja? Aplica totalmente. Por isso que eu fiz a adaptação para o 70-30. Qual que é a proposta? A igreja hoje, se a igreja fizer uma análise, eu acho que uns 70% ou talvez 80% das atividades que ela tem
geram só 20 ou 30% do resultado. Então, toda essa mobilização, cultos, programas, encontros, festa, acampamento, se você for olhar, aquilo gera 20 ou 30% do resultado da igreja, né? Em torno de 30% das coisas geram 70% do resultado. Já fiz vários testes com isso, não sou só eu que falo, tem outras pessoas também que falam isso. Por exemplo, a igreja investe, às vezes, em evangelismo, programa de rádio, televisão, distribuição de Bíblia, distribuição de folheto, etc. Quanto isso gera de convertidos? Não mais do que 25% a 30%. E olha lá, né? E olha lá, né? De onde vem os 70% dos convertidos? De mais ou menos 20% ou 30% das ações que a igreja faz, que são relacionamentos, estimular as pessoas a se relacionar com outros, tomar café, almoçar, jantar, conversar, criar relacionamentos que vão se transformar em discipulado depois, etc. A igreja não investe quase nada nisso, nem estimula as pessoas. Nem prepara elas para fazer isso intencionalmente. Exatamente. Agora, quem está assistindo pode perguntar, faz um teste lá na sua igreja. Pergunta quantos se converteram porque receberam um folheto. Você vai ver que 1 ou 2 levantam a mão. Quantos se converteram porque ganharam uma Bíblia e leram a Bíblia sozinho e se converteram? 1 ou 2 levantam a mão. Quantos se converteram por causa de um programa de rádio ou televisão? 1 ou 2 levantam a mão. Quantos se converteram por causa de uma campanha evangelística ou aquelas semanas de aniversário de igreja, né? Que é uma semana, traz o pregador de fora, 3 ou 4. Somando tudo, não dá mais do que 20% ou 30%. Agora pergunta, quantos se converteram por causa de relacionamentos? 70%. Isso eu já testei em igreja histórica, tradicional, pentecostal, independente. O mesmo princípio se aplica a tudo. Aí eu falei, aqui eu acho que está uma outra coisa, então, para a gente agregar no processo de planejamento. Ao invés da igreja fazer esse tanto de coisas que ela faz, reduzir o número de atividades para gerar a maior parte dos resultados. Bom, como é que isso se traduz na prática? Pegar a lista de coisas que a igreja faz e falar quais são aquelas, e perguntar, né, quais são aquelas que realmente estão gerando o maior resultado. Ou criar algumas coisas que a igreja não está fazendo hoje, que precisaria entrar dentro desses 30% de energia que a igreja vai concentrar para envolver as pessoas, como eventos ou atividades catalisadoras e capacitadoras. Então, por exemplo, uma coisa que a igreja deveria ter dentro desse conceito são atividades que vão preparar as pessoas para se envolver num processo de discipulado e para gerar multiplicação pelo discipulado. Uma outra coisa seria a igreja capacitar os pais para discipular os filhos. Uma outra coisa seria, a partir do processo de discipulado, criar um programa contínuo de capacitação de líderes. Então, você não promove coisa de liderança toda hora. Você não vai fazer igual culto. Todo final de semana vai ter um treinamento de líderes. É um número menor de coisas. O próprio discipulado, você vai ter, obviamente, um processo de discipulado que envolva encontros semanais, mas se você comparar um encontro de 1 hora ou 2 horas na semana para discipular alguém ou um grupo de discipulado, comparado com tanto de horas de atividade que a igreja tem, não vai ser mais do que 20% ou 30%. Sim. Só que isso vai gerar 70% do resultado. Então, o princípio 70-30 aí é 70% do resultado da igreja vindo de 30% de atividades. A hora que você descobre qual é esse 30%, o restante você pode eliminar ou reduzir, etc. E tem várias igrejas hoje fazendo isso. Acho que o clima e o espírito pós-pandemia também gerou isso, mostrou que as pessoas estão cansadas daquele tanto de atividades. Sim. Então, hoje, eu diria, a igreja precisa identificar qual é esse 30% de atividades que vão gerar 70% do resultado. Porque se você continuar fazendo 70%, gastando 70% do tempo em atividades, em coisas que desgastem as pessoas, isso obviamente só vai gerar 30% do resultado. Então, esse é um pouquinho do princípio aí do 70-30.
Legal, Josué. A gente estava falando então sobre as premissas para a gente criar um planejamento sobre uma nova perspectiva agora para a igreja. Um outro conceito que você vai apresentar no livro, que na verdade é daqui para frente no livro, é basicamente esse conceito, né, que é os 5 R's, né? A gente vai falar sobre reavaliar, reinventar, recriar, realizar e resultado. Então a gente na verdade vai falar agora sobre isso, que é um passo a passo de como fazer o planejamento de forma bem prática para a igreja, né? E o primeiro é justamente reavaliar, né? Por que é importante a gente reavaliar a igreja? A gente já falou do 70-30, que é uma base para isso, mas por que é importante a gente diagnosticar a igreja como ela está hoje, né? O pessoal às vezes brinca assim, não, é melhor não perguntar, igual você vai no médico fazer o exame, senão você descobre doença, né? Mas no caso da igreja, é importante mesmo a gente ouvir as pessoas, ouvir liderança, para tentar entender como está a igreja no seu estado atual? Isso é crucial, especialmente nesse momento, porque os diagnósticos que a gente fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, são totalmente diferentes dos de hoje. Hoje, uma parte das pessoas, por exemplo, não voltou. A gente precisa saber por que elas não voltaram, não só porque ela foi para outra igreja ou descobriu outro pastor melhor, etc. Não, isso é o de menos. Segundo, as que voltaram, elas voltaram emocionalmente abaladas por causa da pandemia e tudo mais. Elas não voltaram com aquela mesma perspectiva de envolvimento. Eu quero estar em tudo, participando de tudo, etc. Elas estão extremamente seletivas. E vai por aí afora. Quer dizer, o mundo, a pandemia mudou o mundo, mudou as pessoas, mudou as organizações e mudou a igreja. Então, a gente colocou aí esses 5 passos exatamente para ser algo bem simples. Porque a gente que é brasileiro não tem esse hábito de planejar, nem na vida pessoal, nem nas empresas. Só 10% das empresas é que tem um planejamento sério, por exemplo, igrejas também. Então, a ideia de começar reavaliando é fazer a releitura desse momento. O que impactou a igreja, o que vai impactar a igreja daqui para frente. E a gente precisa ter em mente o seguinte, a gente tem o mesmo evangelho do século I, só que a gente vai adaptar a forma de apresentar ele para as pessoas e de funcionamento da igreja para o século XXI. Então, a reavaliação tem esse objetivo. Qual é a leitura do momento que a gente faz? E um bom começo é tentar ouvir os próprios membros, né? Como é que a gente pode fazer uma pesquisa com os membros para ouvir o que eles pensam, sentem em relação à igreja, em relação à fé? Bom, isso é crucial. Essa é outra área que a gente que é brasileiro também não gosta muito, a não ser pesquisa eleitoral ou coisa desse tipo, né? Mas eu diria que é crucial para o pastor e para a liderança ouvir os membros. Você vai confirmar coisas que você já tinha pressuposição e você vai descobrir coisas novas, né? Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez numa igreja uma vez que estava assim crescendo, bombando mesmo e tal, e ela estava numa área da cidade, tipo Zona Sul, assim, badalada, etc., né? E já estava com, sei lá, umas 2.000 pessoas. Quando a gente fez a pesquisa, eles quase caíram para trás, porque eles descobriram que só 10% das pessoas eram dali daquela área. O objetivo daquela igreja era alcançar a classe média e média alta. Só que 90% do público vinha de N outras partes da cidade, porque era chique participar daquela igreja. Era assim, eu sou da igreja emergente e tudo mais. Mas eles não tinham nada a ver com aquele público, não era o objetivo da igreja alcançá-los, eles não tinham o perfil daquela igreja, etc. E, obviamente, foi um baque para eles saberem disso. Então, a pesquisa vai revelar tanto coisas importantes que fazem parte do foco da igreja para o futuro, como ela pode trazer informações como essa que mudam completamente o direcionamento da igreja. E, de outro lado, ela vai revelar também o estado emocional, espiritual das pessoas, você saber que tipo de programas você vai desenvolver, que tipo de processos de formação espiritual, o que o discipulado precisa alcançar e coisas desse tipo. Então, é crucial isso. Inclusive, no livro, você já dá sugestões das perguntas para fazer essa pesquisa, né? Exatamente. O pessoal pode pegar a lista de perguntas, fazer um formulário aí online para o pessoal responder e já começar a identificar os principais resultados. Exatamente. É super simples, né? Você não precisa fazer um questionário profundo e tal. Ter estatístico na equipe. E se tiver alguém na igreja da área de administração, de estatística e tal, melhor ainda. Você pede para essa pessoa, ela vai te ajudar, né, tranquilamente nisso. Mas já tem um modelinho prontinho no livro para os pastores usarem. E o que a gente identifica com a pesquisa? Quais são os resultados que a gente pode encontrar e por que é importante a gente analisar eles, né?
Bom, um primeiro são os resultados assim demográficos, vamos chamar assim, né? De perfil das pessoas, etc., faixa etária. Você olha e tem aquela noção geral, se a igreja tem mais jovens, mais velhos, etc., mas a pesquisa traz isso com mais clareza. Além disso, o nível de escolaridade, por exemplo, tem igrejas que se surpreendem com isso, ou porque o nível de escolaridade é muito baixo, ou porque ele é muito alto, né? Uma igreja que eu fiz a pesquisa tinha, por exemplo, o Brasil tem 15% de pessoas universitárias ou formados em ensino superior, etc. Essa igreja tinha 75%. Isso afeta desde o sermão do pastor, que ele não pode pregar lá água com açúcar, que senão aquele pessoal vai embora, como os programas de ensino e uma série de outras coisas assim. De outro lado, revela também o perfil espiritual. Se aquelas pessoas são novos convertidos, velhos convertidos, se eles são velhos convertidos, como que eles estão multiplicando ou não na igreja, se a geração seguinte, ou seja, se eles estão, se tem bastante pessoas na igreja que são membros há muito tempo, se eles estão gerando o discipulado dos seus filhos ou não, se a igreja perde muita gente com isso. Então, traz uma série de informações assim muito práticas para o delineamento do plano estratégico da igreja e as atividades do dia a dia que a igreja precisa desenvolver, né? Uhum. Com esses resultados, então, a igreja pode observar, entender melhor o seu contexto, para aí sim ela começar a construir o planejamento a partir daí, né? Exatamente. Isso dá para o pastor e para a liderança, eu diria assim, uns 70%, 80% das informações básicas para se criar os planos de ação. Normalmente, em toda igreja que a gente faz consultoria, desenvolve algum processo assim, 80%, eu diria, dos planos de ação futuros sai como resultado do diagnóstico e da pesquisa. Uhum. A pesquisa mostra, olha, os membros estão precisando disso aqui, ou a gente precisa mudar determinada coisa, ou a gente precisa reforçar determinada coisa, enfim. Então, eu diria assim, que a pesquisa é como a bússola. Ela dá o direcionamento para aquilo que a igreja precisa fazer pela frente. A partir da pesquisa, dos resultados da pesquisa, desse diagnóstico completo da igreja, aí a gente vai para o passo seguinte, que é o reinventar, né? Que aí sim é a gente repensar a missão da igreja, visão, valores, estratégia, foco. Mas essa reinvenção, ela nasce a partir desse fundamento que é a realidade, vamos dizer assim, de quem a igreja é, né? Não uma coisa solta, né? Que a gente imagina, né? Daria para fazer uma comparação bem simples aí. Você vai no médico e o médico faz um diagnóstico, né? Você está, sei lá, obeso, ou você está com problema no coração, ou qualquer outra coisa desse tipo, né? A partir desse diagnóstico, vamos chamar assim, que seria o resultado da pesquisa e tudo mais, o médico te propõe não só tomar alguns remédios, mas, sei lá, fazer exercício físico, mudar os hábitos, mudar a alimentação, ou tem que passar a fazer natação, etc. Você começa a reinventar a sua vida. Sim. Né? Ou você teve, sei lá, algum problema sério que gerou até uma cirurgia na sua vida. E aí o médico diz, a partir daqui você tem que passar a ter esses novos hábitos para o seu corpo se adaptar à nova realidade. Então eu diria que é essa fase do reinventar. A gente não vai reinventar o evangelho, porque a Bíblia é imutável, infalível, tá ali já, vamos dizer, a essência do que a gente vai praticar, mas a gente vai reinventar a forma de ser da igreja. Que tipo de atividades a gente vai ter, que tipo de abordagem a gente vai ter com os membros, que é essa reprogramação das atividades, por exemplo, no caso de uma pessoa, do corpo humano para nova fase que você precisa viver. Então, é crucial essa compreensão bem prática, vamos chamar assim, da vida da pessoa comparada à igreja, porque, especialmente num tempo como esse pós-pandemia, a igreja tem que se reinventar. Se ela não se reinventar, ela vai morrer. Não, a igreja de Jesus não vai morrer, mas aquela igreja local vai morrer, e como a gente já tem notícia de muitas que fecharam porque não souberam fazer a leitura desse momento. Então, essa reinvenção passa exatamente por isso. Eu identifiquei onde eu não estou atingindo o alvo. E agora eu vou mudar gradualmente minhas atividades, minhas programações, ou as ênfases até, para caminhar na direção do que vai levar efetivamente a igreja para a missão. E aí a gente começa do começo, que é a base mesmo, que é a questão da missão
e da visão, né? Ou como alguns têm feito hoje em dia, declaração de propósito, que é uma síntese dos dois, que tem a ver com essa olhar mais macro mesmo, mais estratégico para onde a igreja quer ir nos próximos anos, onde ela quer chegar nos próximos anos. Faz sentido a igreja revisitar isso ou construir se ela não tem isso pronto? Com certeza. A missão, ela provavelmente vai ter pequenos ajustes, porque a missão já foi deixada por Jesus, né? Que é vão, façam discípulos, etc. E daí é que vem a questão da adoração, do alcançar pessoas, enfim, todos os desdobramentos da missão da igreja. Então, você pode, vamos dizer, reescrever mais atualizado para esse tempo, ou para o contexto da cidade ou do lugar que você está, etc. Já a visão, não. A visão, a gente está falando daquilo que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. Então, a gente precisa não só revisitar agora, como talvez redefinir mesmo. A gente tinha uma visão que mudou com a pandemia. Então, agora nós precisamos focar mais nisso ou mais naquilo. Se a igreja vai trabalhar, por exemplo, a partir dos eixos, e ela não tem nada sobre discipulado na sua visão de futuro, ela precisa incluir isso, porque isso é a base para, vamos dizer, o alicerce da igreja futuro. Se ela não está olhando para novas gerações, por exemplo, ela precisa incluir isso na sua visão de futuro. Então, eu diria, a partir desse momento zero, né, que todo mundo voltou após a pandemia ou com a pandemia, olhar para os próximos 5 a 10 anos e dizer como é que a gente gostaria que a nossa igreja fosse daqui a 10 anos. Temos tais desafios hoje, temos tais problemas, temos tais fortalezas e, a partir disso, o que a gente quer construir? Então, eu creio que a missão é basicamente um alinhamento dela com aquilo que Jesus já deixou, e a visão é olhar para os próximos anos e definir algo bem claro do que a igreja quer alcançar. E tudo isso, obviamente, não é o pastor sozinho no gabinete fazendo, trancado, né? Esperando uma revelação especial, Exatamente. Né? Ele tem que envolver outras pessoas nessa construção, né? Isso. A gente sugere tanto no livro, e aí acho que uma dica, né, para o pastor, para o líder que está ouvindo aí, a gente criou, vamos dizer, o livro novo, e tem um processo de planejamento online na nossa plataforma, para o pastor fazer com aquele grupo base de líderes dele. Então, sei lá, 5, 6, né? Aquela meia dúzia que ajuda você a carregar o piano, olhar para o futuro da igreja, etc. Então, desde o primeiro momento, desde o passo reavaliar e todos os outros, é interessante caminhar com esse grupo. Por quê? É para eles que você vai passar algo para mudar a visão sobre o que é discipulado, o que é liderança, o que é criar um processo contínuo de capacitação de líderes, alcançar as novas gerações e os demais que vêm por aí. Como também eles vão ajudar a fazer essa leitura, né? De qual é a visão futura, como é que nós vamos definir isso, e os outros passos que vêm em seguida, valores e todas as outras coisas. Então, é crucial para o pastor ter esse grupo base para fazer o desenho do futuro, porque ao mesmo tempo é o grupo que vai ajudar a executar. Pastor nenhum, líder nenhum executa a visão sozinho. Nem Jesus fez isso. Jesus criou um grupo de 12 que depois foram aqueles que transtornaram o mundo. Então, é crucial o pastor fazer isso com um grupo. Tanto então no livro quanto nesse processo online, os pastores líderes têm um passo a passo de como implementar um planejamento na sua igreja. Exatamente. Né? Então, se você é pastor líder e está ouvindo, conhece depois da nossa plataforma, a gente pode deixar o link para você saber mais sobre esse processo. Então, quase leia o livro e veja o filme, né? Exatamente. E é o mesmo autor, no caso, né? Do filme e o ator. Então a gente construiu a missão e visão, e o passo seguinte seria talvez a gente pensar nos valores que fundamentam todo esse plano, né? Isso. Vale a pena realmente escrever os valores, José? Porque muitas organizações, muitas igrejas, empresas, escolhem lá os valores, põem um quadro bonitinho na parede, né? E não acontece nada, não serve para nada, né? Mas por que é importante a igreja entender os seus valores? Porque, primeiro, eu lembro que uma vez eu ouvi uma definição no mestrado que eu estava fazendo, muito interessante sobre os valores. Valores são aquelas coisas pelas quais você morreria, você daria a sua vida. Então, eu lembro que eu cheguei numa igreja uma vez, eles tinham uma lista de valores como essa que você falou, bonita, pregada na parede, que tinha 18 coisas. Nossa. Eu falei assim, por quais delas vocês morreriam? Eles olharam assim, por umas 2 ou 3 só. Então, esses são os valores reais, os outros são só enfeite. De outro lado, tem muitas decisões na igreja que elas precisam ser tomadas baseadas nos valores. Então, por exemplo, a igreja diz, um valor nosso é família. Legal, bonito.
Dá uma olhada quantas programações vocês criaram para a família que envolve, por exemplo, semana a semana, um X número de horas. Eu lembro que eu fiz esse exercício com uma igreja e numa semana só, a família precisava dedicar cerca de 15 a 16 horas para participar dos programas da igreja. Se isso fosse somado às horas de trabalho, nas horas de trânsito, etc., não sobrava tempo nenhum para a família. Mas a igreja achava que valorizava a família porque fazia um monte de programas para a família, mas aquilo acabava separando a família. Uhum. Então, tem muitas decisões que são tomadas baseadas nos valores, né? Por exemplo, na questão de integridade. Tem muitas igrejas que colocam isso. Mas a integridade não é só falar para as pessoas serem íntegras. Se a liderança da igreja e a igreja age com integridade, por exemplo, desde a contratação do zelador, né? Tem muita igreja que ainda nem registrou o zelador ou dá um salário de miséria para ele, etc. Então, as decisões da igreja vão ser baseadas nesses valores. Por isso, tem que ser 4, 5, eu diria assim, meia dúzia no máximo. Você não vai conseguir viver e morrer por causa de mais do que meia dúzia de coisas. E isso precisa ter, obviamente, também uma fundamentação bíblica, né, para não ser só um negócio bonito. Então, por que a gente quer ter esse valor? Qual é o fundamento bíblico disso? E isso vai gerar, então, a fundamentação dos planos. Nós queremos chegar lá, nós temos esse alicerce, e quando a gente tiver que tomar decisões, a gente olha para os valores e toma decisão baseada neles. Então, a gente tem a missão e a visão, são esse olhar que a gente tem para onde a igreja está indo, né? Quem ela é, os valores que fundamentam tudo isso, as ideias pelas quais a gente morreria por elas e que fundamentam as nossas decisões. E o próximo passo, então, seria construir estratégia. A estratégia tem um pouco a ver com o como, né? A forma como a gente imagina que a gente vai alcançar essa visão nos próximos anos, fundamentada nos valores, né? Isso. Faz sentido a gente ter mais essa outra palavra, essa outra ideia? Por que a estratégia é importante? Bom, a estratégia é crucial e vamos começar com um exemplo bem simples. Imagina que a família decidiu tirar férias. Se mora no Nordeste, resolveu ir para o Sul. Se mora no Sul, resolveu ir para o Nordeste. Aí define, vai ser 2 semanas de férias, nós vamos para a praia ou vamos para a montanha, vamos alugar uma casa lá, etc. Bom, tudo definido. Aí você tem que definir a estratégia, ou seja, qual é o caminho que eu vou usar para chegar lá. Eu posso ir de avião, de ônibus, de blá blá blá, de jegue, enfim. Então, se eu não defino esse caminho, ou se eu defino o caminho errado, eu posso comprometer as férias. Uhum. Então, por exemplo, imagina uma família que decida viajar 1.000 quilômetros de blá blá blá, né? Pegar carona, sei lá, alguma coisa desse tipo. Bom, pode ser uma viagem terrível, né? Porque é tudo incerto, você não sabe como é que é, se vai conseguir, se vai conectar a viagem no meio com a outra carona e vai por aí fora. Então, se é uma viagem tão longa, a melhor estratégia é ir de avião, porque você já tem a garantia, né, de que você vai chegar lá num tempo menor para aproveitar mais as férias, etc. Aí você tem que se preparar e criar uma outra estratégia, que é como que eu junto dinheiro para ir de avião para lá. Então, nós vamos se preparar 1 ano antes, vamos juntar um valor por mês, etc. Então, essa é a importância da estratégia. No caso da igreja, a mesma coisa. Ela pode definir um alvo muito bonito, né, muito legal, e escolher a estratégia errada. Por exemplo, queremos que a nossa igreja cresça 20% ou 30%. Então, nós vamos fazer culto toda semana, campanha evangelística, isso e aquilo. Aí a gente cai naquilo que a gente falou num bloco anterior. A gente já sabe que isso não dá esse resultado. Vai dar 2% ou 3%. Então, você definiu a estratégia errada, você vai ter o resultado errado daquilo. Então, essa é a importância da estratégia. E você pode dar um exemplo de possíveis estratégias que uma igreja pode decidir, definir? Eu creio que aí isso tudo se alinha, então, com a questão dos eixos que a gente falou anteriormente. Por quê? Os eixos, eles são uma forma de ver e, vamos dizer assim, montar o funcionamento da igreja e, ao mesmo tempo, eles definem as estratégias. Então, discipulado vai ser a nossa estratégia principal.
Pode ser que você tenha que definir, aí a importância aqui da estratégia, você vai definir se o discipulado vai ser individual, em minigrupo, em grupo, ou vai ser um formato híbrido, etc. Que tipo de metodologia a gente vai usar para fazer o discipulado na igreja e assim por diante. Então, aí tudo vai ficando alinhado. Você tem desde o início, o discipulado vai ser um eixo central da nossa igreja, a missão tem a ver com isso, a visão nos próximos anos por exemplo, criar uma cultura de discipulado na igreja que a gente não tem, ou aprofundar a cultura que a gente iniciou e ela ficou parada. E qual que é a estratégia agora? A estratégia é a gente ter trilhas de discipulado para novos membros, para nova geração, com tal metodologia e, sei lá, vai ser discipulado em grupo, ou se a sua igreja já tem células ou pequenos grupos, então o discipulado vai estar associado com aquilo. Então perceba que nenhuma peça vai ficando solta, a estratégia vai ajudando nesse alinhamento. E a última coisa dessas grandes definições estratégicas é a compreensão, a definição do foco. Isso. Né? Que talvez seja aquela coisa que as pessoas vão guardar, né? Se perguntar a qualquer membro da igreja, talvez ele não saiba definir o que é valor, citar qual é a missão, mas talvez o foco ele saiba dizer, né? Exatamente. Se você, dando um outro exemplo bem simples, né? Se você chegar numa gráfica e perguntar qual é o foco aqui, o que vocês fazem? A gente imprime livro, né? Eles não fabricam microfone, nem computador e tal. E se começar a fazer isso, vai ter que ter uma outra unidade diferente, porque ali naquele mesmo lugar não vai fazer isso. Eu diria que um dos grandes problemas da igreja, e que a pandemia revelou muito isso, é a falta de foco. Usando a expressão popular, né? Dá tiro para todo lado. A gente é bom nisso, é bom naquilo, é bom naquilo, é bom naquilo, mas não é bom em nada, no fim. Né? Então, mas aí algum pastor pode perguntar, mas a gente vai fazer uma coisa só? Não necessariamente, mas vai ter uma coisa que direciona as outras. Então, é o caso, novamente, dos eixos. Se o discipulado é um eixo central, ele direciona todas as outras atividades. Então, o discipulado é o nosso foco. Enquanto a gente não tiver um processo de discipulado implementado, uma cultura enraizada na igreja em relação ao discipulado, a gente não vai inventar ministério disso, daquilo, sair por aí, vamos fazer viagem missionária, mais isso, mais aquilo. O discipulado é o foco central. Ou se é uma igreja, que eu conheci uma igreja, por exemplo, que estava numa área universitária, e eles definiram que o foco deles era discipular a nova geração. Então, eles tinham clara consciência de que eles jamais iam ser uma igreja de 5 mil membros. Por quê? As pessoas passavam por aquela cidade, que era uma cidade universitária, ficavam 4, 5 anos estudando e voltavam para suas cidades, voltavam para os seus estados. Então, o papel deles era ter um grupo base na igreja, que era da cidade, alcançando e discipulando os universitários que chegavam para morar naquela cidade, equipando eles para eles voltarem e gerarem a mesma multiplicação nas suas cidades. Então, perceba a importância do foco. Senão, você fica rodando em torno daquelas mesmas coisas que sempre aconteceram e não vai ter o resultado esperado. Muito legal. Então, com essas definições estratégicas, em grupo, que o pastor vai liderar, obviamente, esse grupo, mas são feitas em grupo, né? A gente pode, então, ter a próxima fase do processo de planejamento, que é o recriar, o R do recriar. Recriar os planos de ação na área de discipulado, capacitação de líderes, nova geração, né? E aí a sugestão que você dá no livro, né, Josué? Eu li o livro, então eu posso dizer, várias vezes eu li o livro, né? Porque eu fiz parte do processo de edição. Então você sugere, a partir dessas definições estratégicas, criar o que a gente chama de planos de ação. Isso. Né? O plano de ação é aquele elemento bem assim, prático, né? Simples, que quem vai fazer, quando, né? A gente começa a pensar nas tarefas mesmo, né? Então a sugestão são 3 planos de ação para simplificar: discipulado, nova geração e líderes. Podemos falar de cada um agora rapidamente? Sim, primeiro começando pelo discipulado. Uhum. Qual é a sugestão para a gente ter um plano de ação de discipulado especificamente? Bom, talvez antes de entrar no discipulado, é importante o pastor e o líder entender que aqui nós não estamos criando planos de ação para cada ministério da igreja, para cada departamento. Nós estamos olhando o todo, dizendo para onde essa igreja quer ir. É para lá. Legal. Qual a estratégia para chegar lá? É essa aqui. Qual que é o foco para chegar lá? É esse aqui. Tá. Quais planos a gente precisa para executar isso aqui? E aí é que a gente chega, então, no discipulado, liderança e novas gerações, como os planos de ação daqueles eixos centrais. Então, perceba, tudo está ficando alinhado. Por quê? E aí acho que é importante destacar, né, especialmente para o pastor, que quando você tem cada área
ministério, departamento, o nome que for, criando o seu plano, você tem uma coxa de retalhos. Aqui o conceito é exatamente o inverso. Nós estamos criando um plano para a igreja e vamos supor que eu seja líder do departamento ou ministério de jovens ou adolescentes. Eu vou olhar para os planos da igreja e perguntar assim, como é que eu ajudo a executar aquilo? E não criar o meu plano. E aí, então, a gente entra no detalhamento. Eu sugiro que o primeiro plano seja o de discipulado, novamente, porque ele é a essência da missão que Jesus deixou para a gente, ele vai mexer com todas as outras áreas da igreja e ele vai ajudar a criar a cultura de discipulado na vida da igreja. Isso faz com que esse plano tenha que pensar em todos os formatos possíveis de discipulado e escolher aqueles que a igreja vai adotar. De outro lado, ele precisa fazer o link entre todas as gerações, então esse plano pega do 0 aos 100 anos de idade, né? Como é que a gente ajuda os pais a discipular as crianças, por exemplo? Como é que a gente vai fazer a conexão disso com os pré-adolescentes, adolescentes e depois nova geração e discipular a nova geração, tanto de quem está crescendo na igreja como quem chegar na igreja já na fase de adolescente ou de jovem? Como que a gente vai discipular os membros da igreja hoje que não foram discipulados, na sua maioria, e precisam ganhar essa visão e ajudar, no caso, o pastor e a igreja depois a discipular outros? Como é que a gente vai discipular os novos membros, né? As pessoas que se convertem e chegam na igreja? Como é que a gente vai discipular e passar a visão disso para quem veio de outra igreja e já talvez venha com outra mentalidade? Enfim, o plano de ação de discipulado, ele vai pegar essas várias camadas e levar todo mundo para o ponto central, que é como é que eu me torno discípulo de Jesus, como é que eu me torno um discipulador e como é que eu gero um impacto no mundo a partir da minha vida, né? Eu morri, o meu eu morreu, que é um dos princípios de discipulado, e eu vou gerar novos discípulos. Então, perceba a importância desse plano. Por isso que eu disse que ele é um eixo central que alcança todas as faixas etárias, todas as pessoas que estão crescendo ou vão chegar na igreja, novos crentes ou membros de outras igrejas, e ele vai dar, vamos dizer assim, ele vai nivelar a cultura e o pensamento de todo mundo na mesma direção. Eu acho que com a pandemia isso se tornou ainda mais crucial, porque a gente já tinha uma migração de igrejas, né? Pessoas saiu daqui, foi para ali, mudou de cidade, ou mesmo mudou de igreja na mesma cidade e tudo mais. Com a pandemia isso aumentou ainda mais. Sim. E vai aumentar ainda, a gente não acabou isso. E aí o pastor tem 5, 10, 15 igrejas dentro de uma só. Ele tem o pessoal que se converteu e não sabe nada, ele tem o pessoal que está lá dentro, que está dividido em termos de pensamento, ele tem o pessoal que veio da igreja A, B ou C, que quer... Ele veio para cá, mas ele quer trazer um pedaço da outra igreja lá que ele era, né, para cá. Então, o eixo do discipulado e o plano de ação do discipulado nivela todo mundo, né? Não no aspecto de fazer uma lavagem cerebral, mas no aspecto de alinhar todo mundo à missão de Jesus. Legal. Então, agora a gente falou sobre o plano discipulado. O próximo passo tem a ver até com na ordem mesmo, no sentido lógico, né? Preparar as pessoas para a liderança, para servir, né? Exatamente. Também faz sentido fazer um plano de ação global que envolva todos os ministérios. Exatamente. Uma das coisas básicas a se entender aí é que não há liderança se não começar no discipulado. A gente tem um conceito exatamente inverso. Eu vou pegar alguma pessoa lá que é mais maduro, ou aquele ali é doutor, aquele lá estudou isso, aquilo, e põe ele na liderança. Não, gente, o discipulado nivela todo mundo também, prepara todo mundo para eventual liderança. Nem todo mundo vai ser líder, acho que essa também é uma mística que a gente tem. Tem igreja que fala da membresia à liderança. Não, acho que seria da membresia ao serviço. Todo mundo pode servir, mas não necessariamente ser um líder. E os que se tornarem líderes têm que se tornar líderes servos. Então, se a gente olhar para Jesus, foi do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança. Foram mais ou menos uns 3 anos de discipulado para daí passar o bastão da liderança para os 12. Então, isso implica em que nesse plano a igreja tem que criar um processo para capacitar líderes, ou seja, é um processo contínuo. Quando começa? Começa lá no Kids, com as crianças. Você pode formar novas gerações de líderes desde lá, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e tudo mais. Depois, eles realmente entenderam qual que era a visão de discipulado,
para isso ser refletido na liderança? Aí vem um passo seguinte, que foi uma das coisas que Jesus fez com os 12. Eles entenderam o conceito da bacia e da toalha, que não é um cargo que eles estão pegando, mas é se tornar um líder servo. Como é que eu sirvo as pessoas? E isso vai um passo ainda mais adiante, mais profundo, que raríssimas igrejas estão fazendo. Como é que a gente equipa os membros, os discípulos, para serem líderes fora da igreja, no lugar onde eles estão. Pode ser que eles não tenham um cargo, mas eles vão exercer influência por meio da liderança deles. Alguns vão ser gerentes, diretores, empresários, etc. Outros não. Eles vão liderar 2, 3 pessoas no trabalho. Então, como é que a gente equipa as pessoas para isso? Então, tudo isso está nesse plano de ação relacionado ao desenvolvimento de líderes. É um plano de longo prazo, permanente, não é um programa de final de semana ou de um ano. Sempre vai ter gente entrando e avançando nos vários níveis, e a igreja pode ter isso como um dos eixos centrais, porque isso ajuda na sustentabilidade da igreja e, de outro lado, na longevidade da influência da igreja fora, né, das 4 paredes. Eu fiquei lembrando de uma coisa a partir do que você falou, Josué, porque a maior parte dos líderes e pastores falam com a gente aquela frase muito típica que não tenho líderes na minha igreja, né? Tá faltando líderes na minha igreja. E normalmente, assim, eu oro para que Deus mande líderes para minha igreja. Não na perspectiva de que eu tenho que formar líderes aqui, né? E o plano de ação de capacitação de líderes tem a ver isso. Como eu preparo líderes para desenvolver a minha igreja do futuro, né? Exatamente. E está mais que provado que quando você importa líderes, né, sejam eles pastores ou líderes de ministérios, eles trazem a cultura do outro lugar que eles vieram, e normalmente eles não se encaixam aqui. Estatisticamente acaba dando um maior número de problemas para administrar. Eu mesmo já cometi esse erro de falar assim, não tem ninguém nessa área. Nossa, chegou fulano, que é exatamente o que eu esperava, e põe o cara lá e é um desastre depois. Então, nada melhor do que formar os líderes. Isso também vai gerar novos pastores na própria igreja. As igrejas hoje que estão avançando mais, elas formaram ao longo dos últimos 10, 15 anos os seus futuros pastores ali. Eles foram despertados, vocacionados, capacitados, etc. E chega um momento que eles estão prontos para assumir. Eles têm a vantagem de que eles já conhecem a cultura do lugar, conhecem as pessoas, se relacionam com elas e entendem qual é a visão de futuro que está sendo desenvolvida. Então, só tem vantagens em criar um programa de capacitação e um processo de capacitação contínua na igreja. E o último plano de ação é para as novas gerações, né? Exatamente. Como é que a gente pode criar um plano prático para pensar e sonhar o desenvolvimento da nova geração? Tá. Bom, ele tem várias implicações. Ele primeiro também tem uma mudança de mentalidade naquela coisa das faixas etárias, né? Sim. A gente vai continuar tendo o que a gente chama de segmentos etários, vai ter berçário, vai ter pré-infância, vai ter, enfim, todas as etapas, mas a gente não pode olhar simplesmente eles como caixinhas, né? De 0 a 2 eu ensino isso, de 2 a 4 eu ensino isso, acabou, né? Bom, fiz meu papel, etc. Não, acho que primeiro a gente tem que, como eu mencionei, pensar assim no todo. Então, se a gente pegar as novas gerações, de 0, sei lá, e cada um vai fazer uma linha de corte, de 0 a 18, de 0 a 25, de 0 a 30, enfim. O que eu quero, como igreja, que aconteça na vida de uma pessoa do berçário até os 30 anos de idade ou os 25 anos de idade? O que eu preciso, entre aspas, formar essa pessoa? Qual é o processo de formação espiritual? Por isso que eu não chamo só de ensino, né? Mas como é que eu quero formar essa pessoa do ponto de vista espiritual do 0 aos 25 anos de idade? Que tipo de processos eu preciso desenvolver? Então, por exemplo, na infância, eu preciso equipar os pais para discipular seus filhos. Por quê? Não é a responsabilidade da igreja isso, é dos pais. A igreja vai equipar os pais para isso e trabalhar em associação com os pais para fazer aquilo. Vai ter a parte do que vai ser transmitido lá na igreja, por meio dos programas, dos processos de ensino, de tudo mais, né, para as crianças, para adolescentes, jovens, e aquilo que a igreja precisa dar para os pais em termos de recursos para eles fazerem a parte principal. A gente sempre fala, né, que a criança passa 70, 80 horas por ano na igreja, mas passa 3.000 com a família, né? É ali que tem a maior chance de influência. A partir disso, como é que a gente conecta cada fase? A gente sabe, eu diria assim, desde sempre, né, os buracos que a gente tem na igreja. Da infância para a adolescência. A gente perde um monte de gente que vai para o ralo ali porque não existe esse link, essa conexão.
Da adolescência para a juventude, a gente perde mais um tanto. Da juventude para a idade adulta, a gente perde mais um outro tanto, porque o pessoal se formou, faculdade mudou a cabeça, etc. E perde mais um tanto quando casa, porque o pessoal não consegue fazer os links ali. Então, quando a gente pensa num processo de alcance e desenvolvimento da nova geração, a gente está falando em como é que a gente discipula eles ao longo desses 25 anos, nas várias etapas, como é que a gente equipa eles já para a liderança, aqueles que vão ter o dom, o potencial para isso, como é que a gente prepara eles para as outras etapas de vida, para enfrentar o colégio, a faculdade, o casamento e tudo mais, né? Ao invés da gente ficar fazendo aqueles programinhas que não resolve quase nada, né? Sei lá, encontro de noivos, né? Sem menosprezar quem faz isso, mas eu também já fiz muito. Encontro de noivos. Você quer resolver tudo num final de semana, preparar a pessoa para o casamento num final de semana. Aí enche de palestra, o cara sai dali assim meio perdido, mas não é um processo formativo. Como é que prepara os jovens casados para terem filhos e discipular e criarem seus filhos, né? Aí faz um encontro, um final de semana no hotel e tal. Quer dizer, a gente não vai resolver isso com essas pílulas. Isso até pode ajudar, mas precisa ser parte de um processo, não é só aquilo que resolve. Então, tudo isso tem a ver com a formação da nova geração. E acho que um outro detalhe importante que lembrei é que os líderes que fazem parte dessa área na igreja, ou dessas áreas, eles precisam ser líderes que também tenham a visão, obviamente, a cultura de discipulado e tudo mais, mas que permaneçam por longo tempo. Não se trata de escala. Eu vou lá no domingo, ensino minha lição para as crianças ou para os adolescentes e vou embora. O processo de formação de uma nova geração implica em que a gente, por trás, tenha líderes que estão ali 5, 10, 15 anos trabalhando com aquele grupo até que aquela geração seja formada. E esse é um outro gargalo que a gente tem hoje na igreja. Por isso, tudo isso entraria dentro desse plano de ação. Ouvindo tudo o que você está falando, Josué, sobre a construção dos planos de ação, talvez alguns pastores líderes ouvindo digam: caramba, isso dá trabalho, hein? Isso vai exigir pensar, fazer diferente. Não é mais fácil fazer meu culto todo domingo, né? Minha classe de escola bíblica, que ninguém está reclamando. Ou se está reclamando, a gente, né, ignora as reclamações. É mais fácil só fazer o de sempre, que a gente sempre fez, né? Quando eu tenho compartilhado isso com grupos de pastores e tal, eu falo aqui, por exemplo, dos 3 planos de ação e digo, só aqui você já tem trabalho para 10 anos, pelo menos, né? Primeiro você criar o processo de discipulado, trabalhar esse eixo, aí a partir dele você começa a desenvolver alguns líderes, a partir dele você começa a discipular os pais para influenciar essas novas gerações. Isso é processo. Por isso eu destaquei, né, no bloco anterior a diferença entre a mentalidade estrutural, que eu faço o culto domingo, faço o acampamento, faço o congresso, pontual, da mentalidade de processos, que é contínua. Então, se a gente olhar na Bíblia, não tem nenhum versículo bíblico para defender a mentalidade estrutural. Mas a essência do que Jesus fez é a mentalidade de processo. A essência do que Paulo fez é a mentalidade de processo. A essência do que os 12 fizeram é a mentalidade de processo. Se a gente olhar salvação, processo. O Espírito Santo começa a agir, chega um momento que você se converte, depois o Espírito Santo precisa continuar agindo para trabalhar os frutos do Espírito, os dons do Espírito, etc. Isso vai a vida toda. Então, essa é a importância de se pensar em processos alinhados aos planos de ação. E aí, quando a gente vê esse desafio dos planos de ação, é uma hora começar a executá-los, né? Que é o que a gente tem no livro, o 5º R, que é o realizar, né? Isso. Aliás, o 4º R, que é o realizar. Que tem a ver com botar na prática, sair do papel e ir para a prática, né? E uma das coisas que você fala nesse R, né, do realizar, tem a ver com a gente mudar justamente a nossa estrutura como igreja, né? Porque se o jeito que a gente está organizado como igreja não estiver ajudando, não estiver servindo para que a gente faça esse plano acontecer, a gente tem que repensar a própria estrutura, né? Você poderia contar um pouco mais para a gente sobre como reconstruir essa estrutura ou como ajustar a estrutura para que ela sirva a missão? Bom, acho que tem duas coisas aí iniciais que são cruciais a gente destacar, né? A primeira é essa frase que você mencionou, que é uma das que eu coloco no livro, que é: a estrutura é serva da missão. Então, primeiro a gente define qual é a missão, qual é a visão de futuro, a implementação dessa cultura dos eixos, né, do discipulado, do desenvolvimento de liderança, o alcance das novas gerações.
E a partir disso eu vou ajustando a estrutura. Então, acho que a segunda coisa importante a mencionar, depois a estrutura serva da missão, é que você não vai mudar tudo segunda-feira. Né? Até porque tem pastor que assim, se arrepia só disso, né? Porque implantei o modelo de ministério tal que dizia para acabar com tudo, o outro também. Então eu diria, não mude nada, tá? Não começa segunda-feira querendo mudar tudo. Começa pela implementação dos eixos. Dos processos de discipulado, capacitação e nova geração. A partir disso, gradualmente a estrutura vai migrando. Você vai precisar ter estrutura. Né? Então, quando eu falo vamos dizer, do conceito oposto quase, da mentalidade estrutural para a mentalidade de processo, não significa que não vai ter estrutura, mas significa que a estrutura é serva da missão, a estrutura é serva dos processos. Então, criamos um processo de discipulado na igreja. Tá, qual é a estrutura que dá suporte para isso? Não é uma estrutura baseada simplesmente num ministério ou num cargo ou coisa desse tipo. Eu vou ter que ter um grupo de pessoas apaixonadas por aquilo, que pensam aquilo o tempo todo, que não é um cargo eleito na assembleia ou na reunião de obreiros ou no conselho, mas é alguém apaixonado por aquilo, que vai desenvolver aquilo por anos, que vai levantar outras pessoas, formar outras pessoas. Se é uma igreja maior, talvez implica até num pastor que vai cuidar daquilo, etc. Então, vai ter uma estrutura, mas a mudança de estrutura ela vai acompanhar a mudança de mentalidade da igreja. Então, acho que essa é uma coisa importante a ser destacada. E aí, não existe, vamos dizer, um desenho aqui pronto, né? Qual é o melhor modelo de estrutura? Não existe isso. Sim. A melhor estrutura é aquela que mais se adequa à sua realidade. Então, pode ser que você vá ter lá, precisa ter a estrutura legal, né? Assembleia ou coisa desse tipo, jurídica e tal, mas pode ser que você vai ter um conselho pastoral, um conselho de líderes. Se você não tem vários pastores na igreja, tem um pastor só, a maior parte das igrejas tem 150 membros, então talvez tenha um pastor só, mas você vai ter aquele grupo de líderes ali que acompanha o pastor, o líder, naquele processo. Aí talvez a partir dali você vai ter um desses líderes que é o responsável por esse eixo da área do discipulado, um outro que é o eixo da área de novas gerações, mas não é vamos dizer, o líder do Kids, o líder dos adolescentes, não. Nós não estamos falando naquele modelo basicamente de organograma, nós estamos falando de alguém que está olhando para, sei lá, as novas gerações como um todo e dizendo, bom, como é que a gente pega do 0 aos 25, como eu falei, e cria uma mentalidade, uma cultura aqui. E aí ele vai formar líderes, fazer o melhor desenho para aquela realidade e vai adaptando, né? Então, talvez tenha coisas que vão parar, talvez tenha coisa da estrutura atual, tenha coisas que vão ser simplesmente melhoradas, coisas que vão ser criadas e vai por aí afora. Então, cada um vai descobrir, a gente tem no livro várias dicas de como desenhar essa melhor estrutura para a sua realidade, mas ela vai mudar ao longo do caminho, não é uma ruptura, acabou aqui, essa estrutura não existe mais, não. Até porque se você fizer isso é suicídio, né? Então, lembre-se sempre, que estrutura eu crio que vai servir a missão, que vai ajudar eu chegar lá? E se eu tenho uma estrutura muito rígida hoje, como que eu mudo ela gradualmente nos próximos 2, 3, 4 anos para chegar lá naquela estrutura ideal que eu desenhei? Uma outra coisa que a gente percebe na execução do planejamento desses planos de ação construídos é a necessidade de repensar o orçamento também, né? Como a gente investe dinheiro? Se a gente fala que a gente quer investir no discipulado, na nova geração, mas isso é 1% do orçamento, significa que não é de fato uma prioridade, né? Sim. Eu lembro sempre de uma frase do Dr. Shedd, né, que ele dizia que o dinheiro segue a visão. Isso tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de fé. Não temos dinheiro, mas temos uma visão. O dinheiro vai surgir, vai seguir a visão. O segundo aspecto é se eu estou colocando no orçamento o dinheiro correto para acompanhar a visão. Eu posso ter uma visão e dizer, nós queremos ser uma igreja discipuladora. Legal, bonito, começa a pregar sobre isso e tal. Mas a maior parte do dinheiro está sendo gasta em prédio, construção, festa, acampamento, congresso e tal. Você não está fazendo o dinheiro seguir a visão. Então, esse é um ajuste profundo.
né? Eu me lembro que numa igreja que eu fiz parte da equipe pastoral, teve um ano que a gente, um período de 2 ou 3 anos que a gente viveu essa crise, porque a gente fez algumas definições como essas. Queremos ser uma igreja discipuladora, queremos ser uma igreja de pequenos grupos, para isso precisamos desenvolver líderes, queremos alcançar as novas gerações e tal. E eu me lembro que quando a gente pegou o orçamento, 1% era investido em discipulado, 0,5% na nova geração e mais 0,5% lá em pequenos grupos. E 98% era na máquina, né? Nas outras coisas, outros ministérios, atividades, eventos e cultos, isso e aquilo. E aí, quando a gente olhou, vamos dizer, essa realidade, né, a gente teve um choque. Aí a gente primeiro definiu um alvo. Bom, qual seria o alvo em termos de investimento, por exemplo, no discipulado? É 15% do orçamento. Se a gente investir 15% do orçamento em discipulado, a gente efetivamente, ao longo de 2, 3, 5 anos, vai se tornar uma igreja discipuladora. Quanto que a gente quer investir em novas gerações? É 10%. Legal. Depois que a gente definiu aquilo, a gente falou, bom, a gente tem como mudar segunda-feira? Não, não tem. É igual a estrutura. Uhum. Tem funcionário, tem prédio, tem isso, tem aquilo. Quanto tempo a gente precisa para chegar lá nesse alvo, por exemplo, de investir 10% nas novas gerações? Nós precisamos 2 anos ou 3 anos. Então, o ano que vem, nós queremos chegar, nos próximos 12 meses, queremos chegar a 3%. É possível? Vai ser apertado, vamos ter que tirar isso aqui, parar aquilo, reduzir ali, cortar custo, etc. Uhum. Chegamos. No ano seguinte, queremos chegar a 7%, vai ser a passada mais larga. Trabalhamos, apertamos, chegamos. No ano seguinte, queremos chegar aos 10%. Chegamos. Demorou 3 anos. Mas a gente sabia que estava no caminho e seguindo o princípio. O dinheiro segue a visão. Isso só é verdade se tiver no orçamento. Se não tiver no orçamento, é só uma grande teoria. Você vai continuar gastando com todas as coisas que você sempre gastou e fica só lá a visão bonita e daqui 10 anos você está no mesmo ponto que você estava 10 anos atrás. Exatamente. E o último R para o planejamento é o resultados, né? Como é que a gente consegue medir o resultado, ter coragem, na verdade, de medir o resultado e, diante desse resultado, reavaliar se alguma coisa que a gente fez não funcionou, não deu certo e reconstruir o plano, né? Então, esse é o nosso último R aqui do processo de planejamento. Eu coloquei esse R aqui de resultado por uma razão muito simples. A pandemia, eu acho que fez ou vai fazer com que a gente mude a mentalidade de qual resultado a gente quer medir. O que a maioria das igrejas medem? Primeiro, quantas pessoas tem no culto, se o culto está bombando ou não. Agora, quantas pessoas tem na rede social, se a rede social da igreja está bombando ou não. Qual a arrecadação, né? Se a nossa arrecadação está boa. E algumas passam um pouquinho daí para baixo, quantas crianças tem lá no Kids. Líderes, quase não vi nenhuma igreja medindo, quantas células ou pequenos grupos nós temos, quantas pessoas tem nas células, etc. Normalmente isso é o que a gente mede. Então acho que uma primeira coisa aí a ser repensada é o que a gente quer medir. Se o negócio da igreja é transformação de vida, esse deveria ser o primeiro resultado a ser medido, né? Eu sempre lembro uma frase do Jorge Nishimura, né, que diz que o negócio da igreja não é a igreja. Ou seja, o negócio da igreja é quem está fora e o nível de transformação de vida que a gente está promovendo nas pessoas e na sociedade. Se o negócio da igreja é a igreja, a gente vai medir isso. Culto, arrecadação, etc. Porque é um olhar interno. Então, a partir dessa mudança de mentalidade, que vai gerar uma mudança na cultura também, eu pergunto, o que a gente gostaria de medir em termos de transformação de vida? Então, primeiro, quantos discípulos? Ou qual o nível de transformação? Não só quantos, mas qual o nível de transformação nos discípulos? Quando eu falo quantos discípulos, é porque isso implica que a gente está fazendo discípulos. Uhum. Já é uma mudança de mentalidade, né? Eu não estou perguntando quantas pessoas tem no culto ou quantas voltaram. Estou perguntando quantos discípulos a gente está formando. E discipulado implica necessariamente transformação de vida. Então, eu estou perguntando qual o nível de transformação que a gente está tendo.
Qual o nível de transformação ou quantos discípulos nós estamos formando nas novas gerações, por exemplo. As crianças, pré-adolescentes, jovens que estão crescendo na igreja, nós estamos perdendo eles ou nós estamos conseguindo gerar a transformação de vida na vida deles para que eles continuem? Qual o nível de liderança servil que a gente tem? Então, não é só quantos líderes eu tenho, quantos líderes de células eu tenho. É se esses líderes realmente são líderes servos, se eles estão gerando transformação de vida nas pessoas e assim por diante. Quantos pais a gente tem envolvidos no processo de discipulado dos seus filhos? E qual o nível de transformação que tanto esses pais têm como as crianças têm? Então, perceba que são duas listas completamente diferentes. Uma reflete a mentalidade estrutural. Quantas pessoas, quanto dinheiro, quanto isso, quanto aquilo. A outra reflete a mentalidade de processos, quer dizer, qual o nível de transformação que os processos que a nossa igreja criou estão causando. Então, por isso a gente colocou esse 5º R, que é para ajudar as igrejas a medirem que tipo de resultado elas querem. E aí, na hora que o pastor for lá na assembleia ou na convenção da sua denominação, etc., ele não vai entrar naquela de, então, a sua igreja faturou quanto esse ano? Quantos membros você batizou? Quantas pessoas você batizou, etc. Isso acontece, Josué? É meio raro, mas acontece, né? As respostas vão mudar e as perguntas também vão mudar. Como é que está o nível de transformação lá na sua igreja? Quantos discípulos vocês estão fazendo? As novas gerações estão sendo alcançadas? Elas estão passando por um processo de transformação de vidas? Os pais estão sendo influenciados, equipados para discipular seus filhos e assim por diante. Então perceba que, dependendo do resultado que eu quero, isso define todo o planejamento. Sim. Se eu quero simplesmente ter mais membros, arrecadar mais dinheiro, não precisa nada disso. É bem mais fácil, né? Entre aspas. Mas se eu quero medir o nível de transformação, isso é mais difícil, como a gente falou, não só pelo trabalho que a gente vai ter, mas, de outro lado, isso é mais recompensador. Daria para dizer assim que a Bíblia é a descrição das histórias de transformação de vida. E a questão é, se você for escrever um livro sobre o resultado da sua igreja, vai ser só quantos prédios você construiu, qual o tamanho do novo templo, quanto arrecadou ao longo dos anos, ou vai ser a história de transformação de vidas das pessoas? Então, isso define, vamos dizer, que tipo de história você vai contar. E, dependendo do tipo de história que você quer contar, é o tipo de plano que você vai fazer. Com certeza. Eu estou lembrando a história de um pregador no Nordeste, que ele é muito bom, as mensagens que ele prega são muito interessantes, a gente fez consultoria para a igreja dele. E ele decidiu se fazer a pergunta de forma honesta se a mensagem estava chegando no coração das pessoas, elas estavam conseguindo praticar aquilo no dia a dia da vida, né? Ele era uma pessoa humilde, entendeu isso e falou, não, eu vou começar a medir isso. E ele organizou um grupo de pessoas ali para fazer essa pergunta para os membros, né? E ele se assustou muito com a resposta, porque as pessoas falavam, nossa, foi um sermão muito bonito, muito profundo, você é muito impactada. Mas elas não tinham clareza sobre o que elas tinham que fazer na segunda-feira, né? Elas não sabiam exatamente como elas poriam isso em prática no dia seguinte, né? Isso afetou muito ele de uma forma positiva e ele começou literalmente a mudar a forma de pregar, né? Para que realmente aquele conteúdo de Deus ali pudesse levar a pessoa a mudar a forma como ela vai fazer de forma prática algo no seu dia a dia, né? Mas a gente tem que primeiro entender o que a gente quer medir. Se as pessoas estão achando eu uma pessoa inteligente quando eu falo, ou se elas estão realmente dando um passo prático de mudança de vida a partir do que eu estou falando, né? Sim. Então, isso que você falou, né? O que não é medido não é gerenciado, né? Exatamente. Então, o resultado tem muito a ver com a essência do que a gente quer buscar, né? Bom, eu queria deixar um desafio, então, para os pastores. Ao longo desses últimos 23 anos, como você falou, desde o primeiro livro de planejamento, muitos pastores ou líderes chegam para mim e dizem, nossa, aquele livro me ajudou muito, ajudou a planejar a minha igreja, etc. Então, eu diria assim, a pandemia zerou todo mundo, né? Você vai precisar fazer um novo plano para os próximos 5, 10 anos. Então, pastor, líder, espero primeiro que esse novo livro ajude você a poder dizer a mesma coisa que você já disse talvez para mim lá atrás, né? Mas com uma nova mentalidade. Foi ótimo a gente ter planejado daquele jeito lá atrás, mas hoje a gente precisa planejar de um outro jeito, porque a gente está vivendo um novo tempo, uma nova forma de pensar com o mesmo evangelho lá de trás. Além do livro, como a gente mencionou, a gente criou o mesmo processo lá na nossa plataforma da Envisionar,
para o pastor e mais um grupo de 5 ou 6 líderes fazerem isso passo a passo. Então, você falar assim, nossa, foi tão pouco tempo aqui hoje. Lá na plataforma, né, Tiago, tem 93 vídeos curtos com todos esses passos, passo a passo. Aí você, pastor, assiste junto com os seus líderes, tira um tempo lá, meia hora, 1 hora para discutir aquele item, tem as ferramentas práticas de processamento, etc. E você gradualmente vai construindo o planejamento da sua igreja. Pode ser que se você for daquele tipo sanguíneo, né, quero fazer rápido, em 3 meses você consegue fazer. Pode ser que você queira ir mais devagar. Tem um pastor que eu conversei esses dias lá do sul da Bahia, né, o Anderson lá de Teixeira de Freitas, ele falou, já estou há 6 meses com a equipe pastoral, digerindo, pedacinho em pedacinho, está sendo ótimo. O pessoal entendeu o que é a cultura de discipulado, a cultura de capacitação, etc. Agora nós estamos chegando na fase dos planos de ação. Então você pode gastar 6 meses, investir 6, 9 meses nisso, mas você vai ter um plano muito profundo, estratégico para os próximos 5, 10 anos. Então, o que a gente está oferecendo aqui hoje, propondo, são ferramentas bem práticas, como o livro, como todo esse conteúdo lá na nossa plataforma, esse processo de planejamento. E ainda tem um outro detalhe, né, Tiago? Vou deixar esse você falar, que é todo o processo de ilustração que a gente fez, né, no livro, para ajudar os pastores a visualizar isso de uma maneira bem prática, né? É verdade. Esse livro a gente tem uma novidade muito legal, porque ele demorou inclusive mais tempo para ser produzido por conta disso, né? Vou pegar um boneco aqui, que é um tipo de livro que a gráfica manda pra gente ver como é que ficou, né, antes de ser publicado mesmo. E ele tem uma série de... a gente chama isso de facilitação gráfica, né? É uma expressão técnica que a gente usa, facilitação gráfica, que resume a essência do que foi dito, né? São vários desenhos, várias imagens ao longo de todo o livro, que vai ajudar você a entender um pouco mais, de forma visual e simples assim, o conteúdo do livro, né? Então, isso aqui é uma grande novidade. São mais de 40 ilustrações para você ter essa síntese para poder compartilhar com as pessoas. Então, só não planeja quem não quer, né, Tiago? Olha, é verdade, hein? Temos todas as ferramentas disponíveis. Graças a Deus, estamos podendo oferecer isso para a igreja brasileira. Então, se você quiser saber mais, procure nossa equipe, fale com a gente, para a gente poder, de alguma forma, abençoar você e seu ministério. E estamos acabando por aqui, né, Josué? Gostaria de ficar final? Mais. Eu acho que o resumo é esse. Planeje, porque Deus é um Deus que trabalha com planos. Desde a criação, Deus podia ter criado tudo num dia só, mas Ele dividiu em 6 partes, né? Ainda tirou um dia para descansar. Se você olhar a salvação, o que a gente compartilha? É um plano de salvação. Enfim, Deus é um Deus de planejamento, de estratégia, como foi o caso de Josué lá na derrubada das muralhas, de Gideão com os 300 para vencer o outro exército. Deus é um Deus que, além de planejar e ser estratégico, direciona a gente para um foco. É o caso lá de Atos 6, quando os apóstolos falaram, vamos manter aqui o foco e vamos equipar líderes para atender as viúvas e as outras demandas da igreja. Então, isso não se trata simplesmente de uma ferramenta de administração, mas de uma ferramenta que vai dar visão e direcionamento para o seu ministério. E eu espero ouvir falar da sua história, dos planos da sua igreja e muito mais, do impacto de transformação que a sua igreja vai ter no lugar onde Deus te colocou. É isso aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Compartilhe esse conteúdo com os líderes e pastores e a gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe. Até mais. Até mais, gente.